Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do Rochas da Saúde. Esse programa aqui que deu o que falar nos últimos tempos, vários especialistas, vários amigos, grandes aprendizados que eu tive ao decorrer deste ano de muitas alegrias e muitas superações. Comigo hoje eu trouxe aqui o Thiago Dantas, que ele é médico residente da Medicina do Esporte da USP e também meu veterano no Centro Universitário São Camilo. Fala, Thiago, você tá bem? Cara, muito prazer. Melhor Dantas, né? Ah, Famoso Dantas. perfeito, né? Doutor eu acho muito formal, né? Mas, cara, é um prazer estar aqui. Queria começar te agradecendo pelo convite, cumprimentar quem está aí nos ouvindo, seja no Spotify ou assistindo no YouTube. E me apresentar, então, eu sou o Thiago, tenho 26 anos, sou formado no Centro Universitário São Camilo, o qual eu tenho muito orgulho. Hoje eu sou residente de Medicina do Esporte na USP, cara. Confesso que nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que seria aprovado nessa instituição. E hoje também sou mentor da Mentoria Residência, que faz parte do Grupo AFIA. E o nosso grande objetivo é fazer você aí, que está prestando prova agora, fazer parte dos 5% que são os aprovados aí na residência médica. É muito difícil passar na residência, Rocha. Você tem que abdicar de muita coisa, da sua saúde física, nossa saúde mental, e o nosso propósito lá é fazer com que vocês não só sejam aprovados nas maiores instituições do Brasil, mas que vocês passem com a saúde física e mental. Tem que passar no shape, tem que passar bonito. E também, só para terminar aqui, também sou fundador também da MedSports Papers, que é uma plataforma de ensino médico para profissionais de saúde. A gente estava conversando aqui o quanto é chato, cara, ler artigo, é espinhoso, é complicado, é uma linguagem complexa. E isso faz parte do nosso dia a dia, então nós somos em 10 residentes da USP, e pegamos uma coisa que é do nosso dia a dia para facilitar a vida do profissional de saúde, para enquanto ele estiver relaxando, aproveitando o momento de descanso, rolando a tela, ele se mantenha atualizado do que tem de mais novo no mundo do esporte. Perfeito, Dantas. Eu vou só fazer uns comentáriozinhos antes da gente começar, para agradecer o nosso patrocinador, que é o Estratégia Med, para você que também quer ser aprovado no concurso da residência médica ou no Revalida Estratégia Média para você. Use o cupom Rochas da Saúde para conseguir os seus 10% de desconto. E agradecer também os nossos parceiros, a 2Guide, que é uma assessoria de corrida e de hipertrofia muscular, né? Treinamento físico. Para você que quer uma melhor performance, uma melhor estética, né? Que é o que vamos falar Com também nesse certeza. episódio. Tem os links na descrição. Também tem a Barbosa Jiu-Jitsu, que é para você que também quer fazer um treinamento de artes marciais. Também os links na descrição. E Dantas, conta pra gente qual que seria a importância da mentoria, já que você falou que você também trabalha para a AFIA, né? Isso. Qual que seria a importância, né? Que tem o cursinho e tem a mentoria. Qual que seria essa Isso, cara. diferença? Eu gosto de voltar no tempo e contar a minha história, né? Hoje, vendo que eu sou residente de medicina do esporte na USP, pode parecer que eu sou um CDF, nerd, que passei minha vida assim. Mas isso é mentira, tá? Durante a faculdade, eu fui baladeiro, festeiro, atleta, aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar. E quando chegou o internato, eu percebi que eu tinha que correr atrás desse prejuízo. E aí entendi que para passar na residência é muito difícil, é muito complexo e que eu tinha que colocar isso como prioridade. E prioridade vem do priores, que significa uma única coisa. E eu fiquei completamente obcecado. A única coisa que importava para mim era a aprovação na residência. Fui deixando de lado meus amigos, minha família, meus esportes, e o tempo foi passando, foi chegando próximo do final do ano. Não quis comemorar minha formatura, mas comemorei por insistência dos meus pais. Não fui no meu último Jogos Universitários, por motivos globais, se é que você entende, né? E acabou o ano, eu não consegui minha aprovação, sem shape, sem saúde mental e também não consegui a minha vaga na residência. E de outro lado, vi o meu querido amigo Dr. Vitor Galves, hoje residente do Hospital Vila Alpina, do EVA, e meu melhor amigo. Um beijo pra você, meu querido. E eu vi ele ser aprovado em primeiro lugar em cirurgia geral no EVA. E, cara, ele fazia um cursinho pior do que o meu. Tava sempre saindo de final de semana, sempre treinando, sempre trabalhando, ganhou dinheiro no final do ano. Só que ele tinha método, ele tinha estratégia e ele conseguiu essa vaga na residência. Então eu perguntei para ele no final do ano qual que era o segredinho sujo e foi quando ele me apresentou a mentoria residência. Então o que eu quero falar aqui, na verdade, agora eu falo exclusivamente com você aí que está prestando prova para residência médica. A grande ideia da mentoria é te ensinar o que estudar e esse estudo ele se baseia numa análise da prevalência da prova que você vai prestar. Vai prestar uma prova no Rio de Janeiro, é diferente da prevalência das provas de São Paulo. Então isso varia muito. Isso a gente vai te ensinar. Como estudar de forma prática, através de análise de questões.
Quando revisar, isso vai basear no seu percentual de acerto. Quando você acertar ou quanto você errar, a própria inteligência artificial vai calcular quando que você deve revisar o assunto e principalmente quanto estudar. Porque quando você sabe, Rocha, quantas questões fazer por semana, você consegue montar a sua rotina para você treinar, para você sair, para você se divertir, para você não perder a sua característica, a sua individualidade. Então, o nosso grande objetivo é esse. Então, eu fui aprovado na USP, sim, mas assim, no auge da minha saúde física e mental, 2 semanas antes eu fechei um ciclo, fui no meu último Jogos Universitários, agora sim fechando esse ciclo. Então, eu tô aqui para falar para você quer fazer parte desse projeto que a gente está com vagas. A gente vai passar daqui a pouco um QR Code aí de desconto para que você faça parte dos 5%. Então, da mentoria é isso, eu convido você também a fazer parte. Boa, boa, pode deixar. E deixa eu perguntar, sempre foi médio do esporte que você queria fazer? Boa pergunta também, cara. Eu acho que assim, para a gente escolher a nossa especialidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é onde a gente quer trabalhar. Você quer trabalhar no centro cirúrgico, no ambulatório, na beira do campo? Isso é fundamental. Outra coisa, qual que é o público que você quer trabalhar? Qual que é o perfil de paciente? Você gosta de doente crônico? Você gosta de um cuidado longitudinal? Você gosta de resolver e ir embora? Enfim, você gosta de performance? Tudo isso importa. E principalmente que é uma coisa que às vezes a gente negligencia. Com quem? Quais são seus colegas de turma, né? De profissão. Isso é importante porque na medicina do esporte, eu rodo no primeiro ano do R1, eu rodo em diversas especialidades. Rodo na clínica, eu rodo na emergência, eu rodo na pediatria, eu rodo na cardiologia, na geriatria, na pneumo. Eu conheço todos os R1s do HC. E cada especialidade tem a sua personalidade. O cara que é da infecto, da psiquiatria, ele tem uma personalidade diferente do cara que é da cirurgia geral, da clínica, da ortopedia. Então, existe essa diferença. Então, quando eu queria fazer. Sempre gostei muito de performance, de mudança de hábitos, e eu realmente achei que eu ia fazer endocrinologia. Então, eu passei no internato, tive a oportunidade de conhecer o perfil de paciente doente crônico. Na época, os agonistas de LP1 não eram uma realidade igual era hoje. Então eu prescrevia treino, dieta, o paciente voltava depois de um mês, não tinha perdido peso, não tinha feito nada que eu tinha orientado, eu comecei a ficar frustrado porque eu não vi o meu resultado no trabalho. Então eu estava lá, em Carapicuíba, na Smart Fit, treinando, que é onde a gente faz o nosso internato, né, de medicina na São Camilo, e eu ouvi um podcast que chama Podcast Toca Ficha, do Dr. Rubem Chaves, que eu já tive o prazer de conhecer, junto com o Dr. Vitor Miranda e com o Dr. Paulo Putineri. E lá eu conheci a medicina do esporte que se baseia numa especialidade que você trabalha com alto rendimento. Com um atleta que melhorando 1%, uma coisinha, um detalhe que você muda ali é suficiente para ele ganhar uma medalha e ser campeão olímpico. Então assim, Rocha, modéstia à parte, cara, tô muito feliz, muito realizado, realmente me encontrei e agradeço a Deus por ter esclarecido isso para mim, tempo suficiente para que eu não fizesse uma outra residência antes. E eu percebi que esse mês ainda, né? 15 dias atrás eu corri minha primeira maratona. E, cara, eu fui muito bem assessorado por médicos do esporte, assim, com coisas que, assim, mesmo estudando medicina, assim, você não imagina a importância. Ixi. Porque, por suplementação de sódio, um cardápio, só comer carboidrato 2 dias antes pra só não precisar ir no banheiro, ter mais energia. E, sim, é um cemitério aquela maratona, porque eu não fiz um tempo tão bom, porque, nossa, fui em Curitiba, que é uma maratona bem tida como bem complexa, eu não sabia. Sim, aham. E, nossa, muita subida. E deu o quilômetro 32, eu morri, assim, fui mais devagar. Mas, assim, atrás de mim, nossa, um monte de ambulância, um monte de gente passando mal. Então, é importante você ser assessorado por um médico do esporte se você quer, se o seu objetivo é esse, além da performance e de outras coisas, saúde, qualidade de vida, né? Uma especialidade muito importante. Perfeito, cara. Eu acho que é isso. Primeiro, parabenizar você por ter feito essa maratona, tá? A gente vai falar hoje sobre treinamento híbrido, que eu acredito que seja o fundamental para a estética corporal, mas existe uma ciência muito importante por trás do que a gente prescreve, né? Então, a gente calcula certinho a dose de carboidrato, taxa de suor, de hidratação, de sódio, a gente faz uma ergospirometria para definir zonas de treino, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tenho certeza que a gente vai abordar isso daqui a pouco. Poxa, é fenomenal. E só para finalizar a parte da residência médica, né? Que a gente estava falando, que é um dos tópicos da nossa discussão de hoje. Como que você está vendo o mercado hoje? Não só da média esportiva, mas da geral, da clínica, essas outras áreas. Como que você enxerga, assim, o mercado da medicina hoje? Cara, isso Para é muito importante. residências? Não, perfeito, cara. Baita colocação. Eu acho que assim, cada vez abrem mais vagas
de faculdades e as vagas de residência médica continuam as mesmas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a medicina está ficando super saturada para quem não é especialista. Então, primeira regra, faça residência médica. É o caminho mais difícil, é o caminho mais espinhoso, você vai perder dinheiro, vai perder aí saúde física e mental, porque realmente a residência ela é muito puxada, mas é o padrão ouro do ponto de vista de capacitação técnica. Outra coisa também, networking. Nossa, eu conheço todos os R1s da USP e a maior indicação que você pode ter para paciente é um colega te indicando. Então, assim, pós nenhuma vai te garantir esse network. E outra coisa que eu acho fundamental, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora, que é com a medicina ficando super saturada, o ato médico de só saber prescrever e dar conduta, ele pode ficar meio batido. Então a gente tem que cada vez mais agora exercer a nossa capacidade de colocar em xeque a nossa soft skills, como por exemplo a nossa capacidade de comunicação. Com Então certeza. saber se comunicar, isso é Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, fala. Só de você saber se comunicar e transmitir sua mensagem, você já consegue aumentar o seu valor de mercado em 100%, né? Já consegue dobrar o seu valor de mercado. A comunicação é a chave pra tudo, né? Uhum, Porque você só expressa o que você sabe na sua fala, né? Você pode exatamente. ser um gênio, mas você é calado, não se comunica, ninguém vai saber, ninguém vai É, ter acesso a nas você. palavras do Warren Buffett, é igual piscar pra uma gatinha no escuro, né? Então, não tem como. Tem que dar a cara a tapa. E agora a gente tem que entender que a nossa geração tem uma capacidade única de tornar a nossa mensagem algo exponencial. Isso a gente faz através desse aparelho aqui, o telefone celular. Então, independentemente da sua especialidade, a gente tem que se expor à rede social. A gente fica com muito receio de ser julgado pelos nossos colegas, de falar de coisas que a gente considera básico, como alimentação, como treino, como, enfim, diabetes, hipertensão. Só que pro leigo é muito importante, cara. O leigo, ele quer muito saber sobre isso e a gente tem que entender que a gente vai ser julgado se a gente fizer ou se a gente não fizer. Tava tentando lembrar de uma frase que eu usei esses dias, porque É, tem algumas pessoas às vezes me procuram pra, às vezes, perguntar dúvida de mídia social, de outras coisas, e eu falei que só erra quem faz. perfeito, né? Só erra apenas de quem bate, Só né? é. E é isso, cara. Então, assim, hoje eu já tenho meu consultório, né? E, assim, outra coisa que eu também quero deixar muito claro, a gente tem que começar, a gente tá pronto. Você não estava pronto para começar esse podcast, eu também não Não. estava pronto para vir aqui hoje, também não estava pronto para passar na USP, você não estava pronto para fazer sua maratona. A gente tem que começar, antes de ficar pronto, a gente aprende no caminho, né? Então, cara, começa a gente estar pronto para abrir seu consultório, aprenda a se comunicar, se for preciso, faça um curso de oratória, entenda a capacidade de você transmitir as suas informações. A gente pode também aprender a monetizar de outras maneiras, através de educação médica, então não se limitar só ao paciente, mas também a vender cursos para outros profissionais, vender protocolos médicos. Então, acho que se a gente entender que existe esse outro caminho e entender que a medicina não é só prescrever e dar conduta e fazer um procedimento, com certeza a medicina não vai ficar super saturada. Com certeza, com certeza. Eu acho que o advento da inteligência artificial vai trazer muitas coisas boas para a Com certeza. medicina, no sentido de que às vezes você tem uma dúvida muito grande de uma coisa que não é muito da sua área, mas é numa emergência, você pode ter uma ferramenta de consultar alguma outra pessoa para discutir um caso, uma coisa Uhum. interessante nesse sentido. Você tem medo de IA? Eu não. Não? Eu acho que é uma coisa similar ao que foi nos anos 90, esse medo de pensar, nossa, a internet vai acabar com os empregos. E as coisas não são tão boas e nem tão ruins quanto poderiam ser. Eu acho que vai ser um meio termo que a gente vai se adaptar e a gente vai aprender a usar isso a nosso favor, de Eu alguma forma. concordo com você, cara. Eu acho que em relação ao IA são duas coisas. Primeiro, um humano só é tocado por outro humano do ponto de vista da comunicação. Isso a IA não consegue fazer. E outra coisa, você só vai ser substituído por um médico que sabe usar IA. Então, Com cara, certeza. aprenda a dominá-la. Eu acho que essa é o grande insight. E ter perspectiva legal, a gente tá fugindo um pouco, mas a perspectiva legal de, por exemplo, alguém ter que responder Exatamente. juridicamente, mesmo que seja pela IA. Sim, Por exemplo, falar, vão substituir os radiologistas, os anestesistas, mas alguém tem que ser alguém tem que assinar alguém tem que assinar, juridicamente. Não é, perfeito. infelizmente, não. A empresa, alguma coisa assim, tem que se pensar. E ainda, do ponto de vista jurídico, a gente não está preparado. Mas, bom, partindo agora para a parte do fisiculturismo em si, né? Bora. É, acho que primeiramente, o que seria, né, o fisiculturismo pra gente começar a entender, porque às vezes tem a parte do aquele aesthetic, que não necessariamente é o praticante de fisiculturismo. Perfeito. Então, assim, o que é o fisiculturismo, tá, gente? O fisiculturismo ele é um esporte em que o objetivo final ele é a busca pelo auge da estética corporal.
Então o atleta, ele passa o ano desenvolvendo os pontos fracos, e antes de conhecer sobre o fisiculturismo, eu achava que o mais musculoso vencia, mas não é assim. Vence quem tem um corpo mais simétrico, proporção entre membros superiores e inferiores, então eles passam um ano corrigindo ali os pontos fracos, e vence também quem se mostra melhor no dia. Então o dia D deles, que é o dia que eles sobem no palco, ele tem que mostrar a melhor condição. E ele mostra essa melhor condição através de um protocolo de finalização, em que o atleta desidrata, ele faz um déficit calórico para que ele chegue em cima do palco e ele pose. Então o fato de você posar e saber mostrar os seus músculos também acaba sendo fundamental. E qual que eu acho que é a grande diferença do fisiculturismo para outros esportes? Eu acho que é justamente essa, o dia D. O dia D de um atleta de futebol, um atleta de endurance, ele vai estar no auge da performance física dele, no auge fisiológico. O que eu quero dizer com isso? Vai estar bem hidratado, vai estar com uma dieta balanceada, vai estar com os eletrólitos em dia, ele vai estar bem, preparado para o dia, descansado. O fisiculturista é o contrário. Quando ele sobe em cima do palco, ele está vivendo, assim, a pior condição fisiológica dele, porque ele está desidratado. Para que você consiga mostrar os músculos daquela forma estética, bonita que a gente vê em cima do palco, ele tem que tirar toda a quantidade de água do subcutâneo, a gordura também fica um baixíssimo percentual de gordura. Então, para isso acontecer, muitas vezes tem abuso de diurético, eles ficam com o sódio lá embaixo, enfim, uma dieta totalmente depletiva do ponto de vista calórico. Então, eles sobem na pior condição fisiológica, mas o shape fica bonito. Mas uma coisa que me veio agora, por que ficou tão popular assim? Já desde a época do Schwarzenegger, que tem uma logo, mas senti que acho que nos últimos 5 anos, assim, deu uma popularizada com o Ramon Dino, com o Siban. O que você acha que levou as pessoas a procurarem mais esse tipo de esporte? Cara, eu acho que por 2 fatores. Primeiro que hoje eu entendo que o corpo estético, ele é um valor social. O que eu quero dizer com isso? Cara, você tem um shape, isso é um facilitador para você conseguir um relacionamento, para você conseguir relacionamentos não só amorosos, mas também com amigos, para você se inserir no mercado de trabalho. O shape demonstra disciplina, né? Então a disciplina, o shape bonito, ele demonstra a quantidade de nãos que você consegue dizer para si e também para os outros, né? Então acho que uma das coisas é isso. Não, é só complementar que eu acho que entrando mais no mundo de corrida, assim, eu vejo que acho que o auge, assim, do cara que é rico, assim, eu acho que é um cara que ele consegue ter uma dedicação plena a um esporte, no sentido que, por exemplo, um atleta de triatlon. Quantas horas que a pessoa não dedica para fazer musculação, ter acesso ao médico, nadar, fazer tudo certo e em quantidades absurdas, assim. Cara, e era exatamente, era isso que eu ia falar agora. Eu acho que assim, não, eu ia falar principalmente da geração Z, mas é que o wellness agora é a nova filosofia de vida, né? Isso, eu fiz um post na Med Sports Papers no sábado sobre isso. Cara, eu fiquei assustado como a indústria etílica e de baladas vem perdendo dinheiro com a geração Z, porque é uma geração que muitas vezes prefere se encontrar sábado de manhã na assessoria de corrida para correr, ou na academia. Então o ambiente social de encontro, ele passou a ser um ambiente esportivo, né? Então a gente está mudando as nossas relações. E o fisiculturismo, por simbolizar um auge dessa estética corporal, eu acho que acabou ganhando muito status. Não é à toa que hoje o Strava é o novo Tinder, né? Sim. Não que eu saiba nada Não, sobre. tranquilo. Nem eu. Mas assim, qual que seria uma diferença, assim? Porque, por exemplo, tem pessoas que você sabe mais que qualquer um que, assim, é diferente você fazer uma assessoria para uma pessoa que, por exemplo, que nem, eu corro de vez em quando, assim, porque eu gosto, é um hobby, é uma meta, uma coisa que nem a gente falou, demonstra disciplina, no sentido fisiculturismo, que o cara é aquele, poxa, eu quero ter um shape natural bonito, ou às vezes até um hormonizado, que a gente vai entrar em detalhes mais pra frente, bonito, sim, de forma amadora, que não vai ganhar dinheiro com isso. E o profissional, o que você colocaria de diferente, assim, na sua consulta? Na abordagem médica? Na abordagem médica para esses 2 atletas. Perfeito, cara. Vamos começar então pelo fisiculturista natural, tá? A gente encara o fisiculturista natural como se ele fosse um atleta comum. Então vamos supor, Rocha, que seu pai é sedentário e ele vai começar a fazer atividade física. Sedentário. E aí, cara, se ele vai entrar numa academia e vai começar a puxar ferro. Você acha que ele tem que passar num médico antes pra poder fazer esse treino? Poxa, com certeza. Você acha com certeza? Com certeza. Cara, então, eu acho que idealmente sim. Mas vamos pensar do ponto de vista de saúde coletiva, né? A gente sabe que hoje o exercício físico ele é o maior preditor de qualidade de vida de um indivíduo.
E se a gente colocar um obstáculo, uma barreira, que é condicionar essa prática a uma consulta médica, a gente vai estar criando um obstáculo, certo? Eu concordo Uhum. com você que idealmente seria É interessante. por questão Exatamente, cardiovascular, enfim, cardiovascular, né? perfeito. Então, vamos supor que quando ele chegar numa academia, ele vai responder um questionário que chama Parquet, que tem algumas perguntas de triagem justamente para ver aí causas de morte súbita no esporte, como arritmias, como a isquemia do miocárdio, e se ele responder não a todas as perguntas, ele vai poder fazer a consulta médica, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o fisiculturista natural, ele tem um baixo risco cardiovascular, então a gente tenderia a abordar dessa maneira, ele só respondendo um questionário ali já estaria de bom tamanho. Porém, como ele é fisiculturista competitivo, aí já é mais interessante ele passar com o mestre do esporte. Aí, na nossa avaliação no meu consultório ou no ambulatório de medicina do esporte na USP, a gente já faria uma avaliação mais aprofundada, que se basearia em fazer uma boa anamnese, utilizando o AHA Score, fazer um bom exame físico e um simples eletrocardiograma, a gente já está satisfeito. Agora, o hormonizado já é outra parada. O que acontece com o hormonizado? O que acontece com o corpo quando a gente usa doses suprafisiológicas de testosterona, né? O sistema cardiovascular ele acaba sendo mais prejudicado, né? Então, a simples presença da testosterona no sangue faz um aumento da pressão arterial sistólica, aumenta a pressão arterial diastólica, aumenta a produção de hemoglobina dos glóbulos vermelhos, o que concentra o hematócrito, aumenta o risco de trombose, diminui o HDL, que é o colesterol bom, aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, o que favorece a criação de aterosclerose. Então, a gente tem o músculo do coração, ele é músculo assim como os outros, então ele cresce igual. Então, você pode fazer uma hipertrofia concêntrica do VE, você pode levar uma insuficiência cardíaca, isso pode predispor algumas arritmias. Então, é um paciente complicado, é um paciente difícil que a gente tem que ficar próximo. O que é ficar próximo? Tem que fazer hemograma trimestral para avaliar o hematócrito, tem que fazer uma avaliação cardiológica, então fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, tem que ficar muito próximo. Só que não acaba só na saúde cardiovascular. A gente tem as complicações endocrinológicas também. Então, aumenta o risco de infertilidade, o uso do esteroide anabolizante. O corpo é inteligente. Se ele está recebendo algo de fora, ele deixa de produzir algo interno. Então, isso leva ao risco de infertilidade. A gente abre o jogo com os atletas e fala, cara, assim, tem esse problema cardiovascular, tem esse problema endocrinológico, tem problema hepático também, de hepatotoxicidade, tem problema de função renal também. Então a gente é muito claro, a gente faz uma conscientização ao não uso, mas também se eles decidem usar, por conta, muitos deles são atletas, fisiculturistas e dependem disso para viver. A gente entra nessa abordagem de redução de danos e tem que ficar em cima, tem que ficar próximo e tem que fazer muitos exames complementares. Eu ia te fazer uma pergunta agora disso, de, por exemplo, se tem algum caso que não seja por necessidade mesmo, por hipogonadismo, que vocês prescrevam o hormônio. Ou se é mais uma política de controle de danos, assim, de, por exemplo, beleza, você tá usando, mas vamos controlar o seu colesterol, vamos analisar o seu risco de trombose, Uhum. ou se vocês prescrevem em algum momento, alguma questão. Cara, eticamente não existe prescrição de esteroide anabolizante para fins estéticos, tá? A gente começa por isso. O que acontece muito hoje que a gente vê no consultório, que a gente vê no nosso dia a dia, né? De 30 a 50% de 30 a 50% dos pacientes obesos, eles estão hipogonáticos, tá? Então eles têm uma deficiência da testosterona, isso por conta do tecido adiposo que faz muita aromatização, então baixa muito a testosterona mesmo, tá? Então nesse contexto, muitas vezes a gente pode ou tratar a obesidade. Então a gente tem hoje o Mounjaro, a gente tem os agulhos de LP1 para realmente resolver essa inflexibilidade metabólica e melhorar o perfil também hormonal do paciente, ou muitas vezes a gente tem alguns casos que estiver muito baixo, a gente entra realmente com a testosterona, tá? Então, assim, do ponto de vista de fins estéticos, a gente não pode eticamente, não é ético, porque existe uma contradição do juramento que a gente fez, né? Uhum. Não malevolência, né? Então, agora, realmente tem casos e casos. Fora o hipogonadismo, acho que só essa questão da obesidade que a gente pode ver de tratar, e querendo ou não, é só isso. Eticamente é só. Só pra gente ter uma noção aqui. Vocês têm na USP ambulatório para fisiculturismo, assim? Ou é mais um geral, assim, da média do Cara, esporte? é mais geral, tem na cardio, eles estão fazendo pesquisa lá com pacientes usuários de esteroide anabolizante. Na USP, eles não têm um próprio para eles fazem parte do ambulatório geral, mas a gente também Uhum. entende que isso é um esporte, a gente não pode fechar os olhos, né? Sim, sim. Isso é um esporte, cara, o uso de esteroide anabolizante, ele só aumenta por conta de tudo que a gente já conversou, desse valor social que o shape te traz,
dessa geração Z com foco no wellness. E existe uma campanha muito grande para conscientização, né? Então você citou o Rodrigo Góes aí, eu acho que ele faz um trabalho fantástico desse aspecto de realmente conscientizar, e eu tô com ele nessa mesma linha. Eu acho que assim, o uso do esteroide, ele faz sentido, ou deveria fazer sentido, cara, só se for seu ganha-pão, se você for ser um atleta de fisiculturismo que dependa disso. Fora isso, em situação nenhuma, a gente, médico, ético, a gente vai recomendar o uso dos esteroides. E até porque não necessariamente porque o cara toma o esteroide, ele vai ficar bombadão. Às Ah, vezes ele é. fica com um shape não tão, Esse daí é outra né? coisa. O pessoal fala assim, doutor, eu não quero tomar porque eu não quero ficar assim. Eu falo assim, meu amigo, né? Você não vai ficar assim. É, Mostra uma foto do Ramon Dino, nem se quisesse. facilita em Ele alguns, é um facilitador, mas ele é um não, facilitador. Não, não é. não Ele é, tira o mérito do cara que com fez. certeza, nossa senhora. Perfeito. Você foi perfeito na sua colocação, não tira o mérito. E outra pergunta que eu tenho aqui é se no sentido que, por exemplo, se esse músculo que ele tem, de fato, agrega em termos de força. Ou se seria por, às vezes, um inchaço do músculo, esse músculo do fisiculturista em si. Se ele é uma questão mais de massa muscular e não traduz em termos de força. Cara, é os dois, tá? Eu acho que assim, o ganho de força, ele vem muito da sua capacidade de conseguir fazer um recrutamento muscular das miofibrilas, né? Então tem isso, eles têm muita força, também tem muita massa por conta da dieta e por conta dos esteroides. É um pouco dos dois. Uhum. E nesse ganho de força e de massa muscular também, eles conseguem praticar outros esportes que além do fisiculturismo, tipo corrida, tipo basquete, assim, vamos colocar outras coisas. Cara, excelente pergunta. Eu acho que assim, nos esportes de força estática, como o powerlifting, eu acho que eles têm sim uma vantagem, porque eles utilizam aí essa capacidade de recrutamento muscular para conseguir. Agora, para o endurance já fica um pouco mais difícil. Porque o endurance, ele se baseia em você. Cara, quanto maior o seu VO2, que é a sua capacidade de consumo de oxigênio, melhor você consegue performar. Então, assim, o atleta de, só para você ter uma ideia, o corredor, ele tem em média aí um VO2 de 70 a 80, enquanto um atleta de fisiculturismo, ele tem um VO2 de 35 a 40. Nossa, Só que a gente sabe hoje que o VO2, ele é um dos maiores preditores de qualidade de sim, vida de um é indivíduo. Quanto maior o seu longevidade. VO2, menor a sua mortalidade geral por diferentes causas. Então não quer dizer que você só não vai infartar. Você não vai infartar, você não vai ter uma doença neoplásica, você não vai ter diversas doenças crônicas por conta do aumento do VO2. E por que que isso acontece na verdade, cara? O VO2, ele vem muito de uma capacidade de capilarização muscular. Então, quanto mais capilarizado é o seu músculo, isso é uma resposta adaptativa fisiológica do treinamento do endurance. A gente não tem isso no treinamento de musculação. Então, por conta disso, cara, eu acho que o fisiculturista ele conseguiria sim performar nesses esportes de força estática. Agora, nesses esportes de endurance, em que você depende muito do VO2, do consumo de oxigênio, já fica muito mais complicado. Tipo, dele conseguir ser um atleta híbrido, por assim dizer. Tipo, fazer bem uma musculação pro fisiculturismo Uhum. e também correr um pouco, fazer outras atividades. Ele não. Tipo, ou é 8 ou 80, assim. Eu sou muito fã do treinamento híbrido, né? Então, assim, falando agora sobre um pouco sobre estética corporal, Pode tomar água aqui, que aqui é uma luz forte. exatamente, estética corporal e sobre o que eu faço no meu ambulatório, que eu costumo fazer, cara? O treinamento híbrido, por que que eu sou tão fã dele? Porque, primeiro, a gente precisa de shape, a gente precisa de estética, a gente consegue isso através da musculação. Agora, do ponto de vista de VO2, a gente consegue isso através do treinamento aeróbico, da corrida, da bicicleta, da natação. Então, quando eu proponho isso, não só para você ter um shape estético, mas para você ter funcionalidade. Então, no meu consultório, do ponto de vista de treinamento, eu gosto de deixar ali 40% do momento. Isso daí vai ser só 40% do resultado, tá? Eu gosto de deixar ali 4 dias de treinamento resistido e 3 dias ali de treinamento aeróbico, tá? Só que qual que é o problema, Rocha? Isso é só 40% do resultado, cara. A maior parte vai vir sempre da boa dieta, de uma dieta balanceada. E a gente, assim, 60% do resultado vai vir da dieta, e a dieta, é muito importante vocês entendam que o melhor profissional para te passar uma dieta, ele vai ser o nutricionista. Sim, nós médicos, a gente pode sim prescrever, tá? A gente costuma fazer essa prescrição quando o paciente não tem uma condição de passar com o nutricionista, tá? Mas assim, o mais importante da dieta é a gente conseguir manter ali os macronutrientes em dia,
Os macronutrientes se baseiam em a gente fazer uma dieta proteica, em média ali de 1,6 a 2,2 gramas de proteína, já está de bom tamanho. Passar muito disso, não vai ter muito ganho em relação a isso. Do ponto de vista de carboidrato, de 3 a 7 gramas de carboidrato por quilo, já está de bom tamanho também. E de uma dieta de gordura, de 0,8 a 1,5 gramas por quilo também já está de bom tamanho, tá? Aí, só complementando aqui, né? Tá? Em relação à estética corporal, o que eu acho interessante, né? 40% vai vir um treinamento híbrido. E híbrido, a gente vai te deixar musculoso, ao mesmo tempo vai te deixar funcional para você conseguir brincar com seus filhos, para você conseguir realmente ser funcional, cara. O VO2, ele é o maior preditor de qualidade de vida. Você diminui a causa por por diferentes causas. A dieta é 60% disso. Então, você pode passar com um nutricionista para você conseguir ter uma dieta balanceada. Agora, o que eu acho fundamental, que é uma coisa que a gente pode utilizar o nosso amiguinho aqui, o telefone, para conseguir otimizar os nossos ganhos, é a gente fazer uma coisa que chama gamificação da vida. Que a gente conseguir colocar dados e ver o nosso crescimento de uma forma dopaminérgica, né? Então, eu vou citar aqui alguns aplicativos que eu uso, que eu acho que vocês aí de casa poderiam utilizar também. Um deles é o Heavy, tá? O Heavy, ele é um aplicativo de musculação, é H-E-V-Y. Se quiser dar trabalho pro seu editor, fala para ele colocar aí mais tarde também. Esse aplicativo, você coloca o seu treino e à medida que você vai evoluindo no treino, assim, ele é totalmente dopaminérgico. Então, pô, você ganha medalha, você faz uma explosão ali quando você aumenta a carga, porque você que é natural, você que não vai usar hormônio, você só vai crescer músculo se você progredir carga. Sim. Então a progressão de carga, ela é fundamental. Então, Rocha, vamos supor que você está pegando 10 quilos aí no bíceps e tá fazendo uma série de 12 repetições. Cara, próximo treino, você vai ter que pegar 11, 12, porque quando você passa a fazer 6 a 8 repetições, aumentando a carga, você começa, assim, construir a fibra muscular. Eu percebi que depois que eu comecei a correr, eu parei muito com a musculação, assim, porque eu tava pra treinar pra maratona, Uhum. eram 6 treinos de É corrida por comum, cara. semana. E eu Uhum. tava indo fazer, uma, duas vezes na semana. Tanto que Sim. eu até tô com uma lesão no ombro, tipo uma luxação de ombro. Uma luxação de ombro? É, tipo, por instabilidade Por mesmo. instabilidade mesmo. É, Uhum. mas não foi, grandes coisas. Tipo, dar uma saída do lugar. Aí agora tem que fazer bastante musculação pra recolocar, pra Perfeito. fortalecer. É isso mesmo. E é muito importante, assim, Uhum. você ser defensor do treinamento híbrido. Cara, eu sou muito, mas assim, o que eu tava só comentando sobre a gamificação da vida, que eu acho que isso é fundamental, isso dá muito resultado. Os aplicativos que eu quero. O Strava você usa pra Eu corrida? uso. Eu tô usando agora eu comprei um Garmin, Perfeito. eu tô usando O do Garmin Garmin Connect, pra né? corrida, né? Sim. É um excelente aplicativo também, tá? Eu acho que assim, o Strava, ele também te dá alguns parâmetros que eu acho interessante, como a previsão de tempo de prova. Acho que você deve ter visto isso pra sua meia maratona. É, o projeto agora é tentar fazer em cada vez menos tempo esse ano. Perfeito. Então, assim, isso eu acho muito interessante, Vou porque até pegar aqui. ele te dá uma previsibilidade de quanto que você poderia fazer o seu tempo. Então, ele te mostra a zona de treino. Isso é muito interessante para você conseguir ver o seu progresso, cara. Então, isso é muito dopaminérgico. A gente pode utilizar o celular ao nosso lado nesse momento, porque a gente passa o dia inteiro em rede social, vendo enfim, nessa dopamina barata. E a gente pode utilizar o celular nesse momento para ser nosso aliado. Eu acho que para finalizar aqui em relação a aplicativos de gamificação da vida, eu uso um que chama Yazoo também, que é um aplicativo para dieta. Ele é um aplicativo que, por exemplo, quando você sair da sua dieta, isso acontece, por exemplo, hoje agora no almoço eu vou ter um almoço de família, cara, eu vou sair da dieta, eu vou colocar no aplicativo. Ele vai calcular ali para mim quanto mais ou menos eu comi de gordura, carboidrato, proteína. Quando eu chegar no período da tarde e da noite, ele vai recalcular para mim o que eu devo comer para que eu feche o dia no positivo, no verde, para que tudo que aconteceu, não seja, todo esse almoço que eu saí da dieta, ele não seja de toda forma prejudicial. Poxa, é bem interessante você falou essa questão de gamificação. Acho que é interessante também a gente. Tipo, eu já fui muito obeso, tive problema com transtorno alimentar, e acho Uhum. que é importante a gente criar outros prazeres que não só na comida, né? Que às vezes a pessoa ela fala, gamifiquei a vida. Nossa, eu puxei, sei lá, 100 quilos no supino. Nossa, velho, bem, vou numa churrascaria, você perde todo o progresso. Tipo, você tem que ter outros prêmios, por assim dizer, que não só questões alimentares, né? Que às vezes pode ser um grande algo muito prejudicial, né, ao progresso tanto no fisiculturismo quanto no esporte. Tipo, você criar outros meios de prazer, uma viagem, uma meta, né, você faz uma viagem, você faz uma outra coisa que não seja tão relacionado com a comida, né? Perfeito, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu adoro comer um chocolatinho.
e faz parte da minha dieta. E assim, eu como todos os dias chocolate, só que, cara, eu coloco isso no momento ideal, que é antes do meu treino. E como a gente tem essa questão de muitas vezes, cara, pegar os problemas do nosso dia a dia e usar o alimento como uma forma de recompensa. Hoje eu mereço, eu tive um dia Uhum, ruim. Cara, se toda vez que você tiver problema, você for comer alguma coisa, sinto muito, você vai sair da dieta sempre, né? uhum. Então, eu tenho muito bem calculado já na minha dieta, e eu não deixo eu depender do meu autocontrole para me alimentar. Então, quando eu saio para trabalhar, para residência, enfim, para onde for para onde é que eu tiver que eu tiver que eu for, eu vou sempre levar uma marmitinha ali, tudo muito bem pesado, certinho o que eu tenho que comer, porque se eu vou depender do meu autocontrole, a chance da gente errar e sair da dieta ela é gigantesca. Eu li um livro muito bacana em termos de dieta, até para te indicar. Não sei o quanto dele seria certo, mas é muito interessante porque ele traz dados muito relevantes dos perspectivas dos Estados Unidos em termos de Uhum. doenças, tipo diabetes, pré-diabetes, que são números absurdos, assim, se for imaginar. Bizarro, né? Acho que é 40% das pessoas têm pelo menos pré-diabetes lá. Sim. E chama Lies I Taught in Medical School. É muito interessante. Ele fala muito da questão dos alimentos ultraprocessados, só que ele debate muito questões de jejum, de coisas que eu imagino que não seja para todo mundo, que ele prega nesse livro de, por exemplo, criar dietas vai com uma refeição grande no dia, mas que eu acredito que para atletas assim não deva ser tão interessante assim. Mas é um livro muito bacana que fala dessa Uhum. questão de alimentação saudável, de estresse, uma pedida aí, vocês que pediram para indicar alguns livros, tá Excelente. indicado Lies I Taught in Medical School. Perfeito. Cara, acho que até puxando um gancho aí do que você falou, acho que uma das abordagens desse livro é falar sobre longos períodos de jejum e depois ali uma refeição copiosa para conseguir atingir ali as necessidades diárias. Eu, assim, o que eu gosto das evidências, pensando principalmente no fisiculturismo, né, a gente sabe que hoje uma dieta balanceada de proteínas, então nessa dosagem mais ou menos aí de 1,6 a 2,2 gramas de proteína, você tem uma maximização da hipertrofia se você faz isso em mais refeições fracionadas. O que eu quero dizer com isso? Se você chegar à noite e comer, sei lá, você pesa quanto? Eu peso uns 95 quilos. 95, tá? Vamos supor que chega à noite você vai, cara, você tenha duas refeições no dia. Você vai comer um hambúrguer aí de, sei lá, 270 gramas aí, um Angus hambúrguer, junto com ovo, enfim, Delícia, é hein? uma delícia, né? E aí você tem duas refeições disso durante o dia. Acho que você até vai conseguir bater a sua meta proteica. Só que o que é mais interessante do ponto de vista fisiológico para hipertrofia muscular é você fracionar isso durante o dia. Então, no café da manhã, uma refeição ali com 0,4 gramas por quilo de proteína já tá de bom tamanho. Depois um lanche pela manhã, depois o almoço, depois o lanche da tarde, a janta. Então, quanto mais você fracionar a quantidade proteica, com o grande objetivo final de atingir esse 1,6 a 2 gramas por quilo, cara, melhor resultado você vai ter do ponto de vista de hipertrofia. Uhum. É que eu achei interessante nesse livro a questão que não sei ao certo eu até queria fazer um episódio só pra falar desse livro, que eu achei ele Aham, tão. Achei ele fenomenal esse livro. Ó. Que ele conta da questão dos alimentos ultraprocessados, de como que, às vezes, o sódio dos alimentos, ele, por questões metabólicas, do metabolismo da fructose, ele aumenta a gordura no fígado. sim. Achei fenomenal esse livro. Mas que, novamente, falando da alimentação, que dos atletas que não necessariamente nesse sentido, né? Não é porque é necessário uma consulta individualizada Com com o médico e certeza, nutricionista para é. Aham. você determinar a sua dieta, né? Pro fisiculturismo não rola. Não dá. Não, imagino que para tudo, né? É uma coisa muito individual de preferência. Sim, sim. Aham. E agora falando de umas dicas gerais, assim, pra pessoa que não quer fazer fisiculturismo, mas quer ter aquela barriga chapada, quer ficar, não digo bombadão, mas um shape Quer tá bem? bonito, Quer tá com quer shape tá bonito? bem, quer Tá. tá se sentindo bem, Aham. umas dicas gerais, assim. Gerais, cara, eu acho que gerais é mais ou menos o que eu já falei sobre treinamento híbrido. Então, assim, treinamento híbrido, galera, puxa ferro para ter músculo, corre para ter VO2, para ter baixo percentual de gordura, para tirar o excesso da retenção de líquido. Isso aí já vai te dar um shape muito legal. Só que isso é só 40%. 60% vem de uma dieta balanceada. Procure um profissional, nutricionista ou algum médico para te prescrever. Eu optaria por um nutricionista. Sinceramente, quando o paciente não tem condição, eu costumo sempre trabalhar com equipe multidisciplinar porque agrega demais, né, na consulta, tá? Gamificação da vida, eu acho que isso é fundamental. Então, planilhem o treino de vocês, vejam o progresso de vocês na academia
academia, na corrida e também alimentar. Isso acaba sendo fundamental. Outro aplicativo também que eu gosto muito de usar, chama Grit, aplicativo de hábitos. E ali você é outra forma do dopaminérgica que você tem de fazer algumas coisas do dia a dia que é mais complicado. Por exemplo, tomar 2,5 litros de água por dia. Tomar os suplementos, creatina, que é um suplemento diário, tomar, enfim, outras coisas, sei lá, rezar, ter um momento ali de gratidão no seu dia, que são coisas positivas que, cara, você faz ali no momento da manhã, isso vai garantir ali um dia inteiro muito bom e muito produtivo e cheio, assim, de energia positiva, né? Então, esse aplicativo também, Grit Editor, quiser colocar aí, também vai agregar bastante, acho que é mais um aí que pro corpo estético, porque no final das contas o que mais vai importar é a média do seu comportamento. Se você for uma pessoa que durante o ano fez dieta, treinou, foi uma pessoa responsável, preocupada com o seu corpo, cara, a média do comportamento é o que vale. Tudo bem sair, ter alguns momentos de prazer. Isso acontece, isso é necessário, tem que acontecer, tá? Mas o que mais importa é a média do comportamento. E você comentou da creatina, a gente falou também dos anabolizantes. O que seria uma suplementação segura, assim, para os atletas de fisiculturismo e também para as pessoas que querem um shape mais bacana, assim? Perfeito. Então, ó, pessoal, papel e caneta que agora eu vou falar o que tem de evidência de suplemento mesmo, o que é balela, tá? O que a gente tem de suplemento com evidência hoje? Vamos começar pela betalanina. Betalanina é um suplemento que ela é um tamponante da acidose muscular. Então, quando a gente faz exercício, a gente libera H+, que é um ácido. Esse ácido dá aquela sensação de queimação. Então, quando você está levantando o peso que começa a queimar, a betalanina, ela age como um tamponante justamente para diminuir essa acidose para que você consiga ganhar algumas séries aí, algumas repetições, tá? Como que a gente usa a betalanina? É uma medicação, é um suplemento que ele é de depósito, tem que tomar todos os dias, tá? Para ter o efeito. Como que a gente faz? A gente faz 5 gramas por dia ou 2,5 de 12 em 12 horas. 2,5 de 12 em 12 horas é para quem não gosta da coceirinha que é a parestesia. Eu particularmente adoro, tá? Não é pré-treino, tem que tomar todos os dias. É um suplemento que tem evidência, tá? Você realmente consegue ganhar algumas repetições. Além disso, a creatina é um suplemento de evidência altíssima, tá? Ela serve, na verdade, ela age na via da fosfocreatina, que é uma via inicial do movimento. É uma via em que você ganha força, que você ganha potência, que você ganha ali o uso crônico, também é um suplemento de depósito, vai te gerar algum ganho de força, tá? A gente tem alguns trabalhos aí com ganho de 5 quilos no supino, com ganho de 5 quilos no agachamento e 10 quilos no leg press. Então é um ganho de força considerável, tá? Por pensar em um atleta de alto rendimento. Como que a gente usa? De 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, ou 0,1 gramas por quilo, tá? Tem que tomar todos os dias, é um suplemento de depósito e não existe essa, Thiago, vou ficar inchado. Não fica. O acúmulo da creatina é no intracelular, então a água vai exclusivamente para o intracelular. O que deixa feio, o que deixa retido é o acúmulo no extracelular. E isso, Rocha, é de cheetos, é de não treinar cardio, é de fazer as loucuras aí que a galera faz, tá? Que mais de suplementação? Cafeína. A cafeína, o modo de usar dela, então, assim, na verdade, ela inibe a adenosina, que é um neurotransmissor ali que ele é responsável pela sensação de fadiga e de cansaço. Então, quando você inibe esse receptor, você diminui a sensação subjetiva de cansaço. O atleta ele fica menos cansado, ele fica mais disposto a fazer o exercício, tá? Seja o endurance ou seja o resistido, tá bom? E aí, em ponto de vista de dosagem, né? A gente tem ali doses de 3 a 6 miligramas por quilo, tá? Isso daí, meia horinha antes do treinamento, já tá de bom tamanho. Qual que é o único cuidado que a gente tem que ter? Cara, a cafeína tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. Se você tomar à noite para ir treinar, meu amigo, você vai acabar com o seu sono. E o sono, a gente já fala pra frente, a importância que o sono tem para a saúde de modo geral. É um dos pilares da saúde, né? Pilares. Então, assim, de cafeína é isso. E para finalizar aí, de suplementos que tem evidência que vale a pena você ter no seu dia a dia, tem que falar do nosso querido Whey Protein, né? O Whey Protein, ele é para quem não consegue atingir aí essa meta diária de 2 gramas por quilo de proteína, tá bom? Se você quiser, você pode entrar na Dux, colocar o meu cupom PAC Thiago Dantas para você conseguir 20% de desconto e conseguir se deliciar aí, porque no Whey, né, não é porque eu sou patrocinado não, é bom pra caramba. É bom mesmo. De avelã, nossa senhora, pode de Nutella, pelo amor de Deus. Muito bom. É bom mesmo. Mas você falou do sono, né? Uhum. Porque é um dos pilares da saúde, né? O sono, nutrição, exercício físico. Quanto
qual que seria uma média boa de sono para as pessoas no geral e para os atletas do Cara, fisiculturismo? assim, isso depende da idade, tá? Adolescentes têm que dormir um pouco mais, 9 horas. Adultos, em geral, 8 horas. Os idosos, a partir de 60, 65, 7 horas por noite, tá? O que eu gosto de falar para os meus alunos e para os meus atletas? Cara, o sono deixa a gente bonito, o sono deixa a gente inteligente. Por que o sono deixa a gente inteligente? Você já parou para pensar, Rocha, a quantidade absurda de informações que você recebe durante o dia? Você Muitos. conversa com várias pessoas, você tem diversas emoções sobre vários barulhos. E é justamente durante o sono, exclusivamente no sono profundo, que a gente vai arquivar na memória de longo prazo aquilo que a gente vai realmente aprender. Então, para quem está se preparando para a residência médica, com a quantidade absurda de informação que a gente adquire, a gente tem que aprender a dormir com qualidade e dormir bem por conta disso. Se você é atleta e tem que lidar com diversas emoções durante o dia, com uma pressão gigantesca de um jogador de futebol ali de categoria de base, de muitas vezes ser a esperança da família de mudar o contexto social, cara, é durante o sono que você vai arquivar ali, que você vai fazer uma reorganização, inclusive emocional, desse processo. Então, do ponto de vista de inteligência, é isso. Por que eu falo que o sono deixa mais bonito? Porque o sono, é durante o sono que a gente tem a liberação da testosterona, que a gente tem a liberação do GH, então 70% do GH é liberado durante o sono. E o sono com qualidade, sono profundo, que você vai ter 20% ali de sono profundo. Isso daí a gente consegue avaliar por uma polissonografia, consegue avaliar através de smartwatches ou até por um anel que chama Oura Ring, que é um anel excelente para ver isso também, Pô, que tá? legal. E aí, do ponto de, agora falando sobre performance e sono, cara, eu acho que isso aí é muito interessante. Tem um trabalho da Aspetar, que é como se fosse o templo da medicina do esporte. E eles fizeram um trabalho longitudinal, prospectivo, de 18 anos, avaliando aí clubes da UEFA. E eles chegaram a uma conclusão que técnicos que tinham um olhar para a saúde mental tinham uma redução aí de 40% na incidência das lesões. Isso para um clube de elite é muita coisa. E aí eles, nessa questão de saúde mental, eles colocavam alguma intervenção com o psicólogo, psiquiatra, ou era mais atenção à mudança de estilo de vida, qualidade de Cara, sono? intervenção, na verdade, eram clubes que tinham ali realmente um departamento de Uhum, psicologia e também técnicos que tinham um olhar menos militar, assim, mais paisão, posso uhum, dizer, que uhum. via a saúde mental e realmente ouviu o lado do atleta. Então teve uma redução de 40% nas lesões. Pessoas que dormem mais de 8 horas por noite têm uma redução de 60% na incidência de lesões, de modo geral. Então quando a gente soma o sono com a saúde mental, a gente consegue reduzir muitas lesões, o que a gente consegue aumentar a performance. Isso aí a gente tem que pagar pau pro Palmeiras. O Palmeiras, assim, eu sou santista, mas assim, o Palmeiras faz isso com excelência, tá? A gente da USP tem a oportunidade de passar a nossa residência lá. E, cara, é impressionante como os departamentos se comunicam. Um cara da fisiologia, ele sabe exatamente quantas horas o atleta A dormiu, quantas horas o atleta B dormiu. Isso faz parte da decisão do momento se vai jogar ou não. Outra coisa fundamental, o Palmeiras tem um departamento de psicologia desde a categoria de base, para que esse atleta aí de categoria de base, que muitas vezes é a esperança da família de mudar o contexto sexual, cara, trazer dinheiro para o lar, de mudar realmente fazer uma mobilidade social aí do Sim. futuro da família. Então, assim, eles jogam muito pressionados. E o Palmeiras faz isso com excelência para conseguir tornar isso e fazer o atleta levar isso da melhor maneira. Mas é importante porque, assim, o atleta, ele, tipo, o pódio só pode haver um, né? É o Highlander, o vencedor às batatas, né? Exatamente, O cara, perfeito. ele não pode ter dó, ele tem que ser sangue frio pra vencer, eu tenho que ganhar, eu tenho que lidar com as minhas questões, eu tenho que dormir bem, porque senão o Uhum. cara não ganha. E ele é o, eu ia achar um termo mais correto, mas ele é o que vai fazer o dono do time ganhar o dinheiro dele, né? Vai Perfeito. ser, Uhum. é o que vai trazer a grana e a taça pra casa, né? Cara, mas vou ser bem honesto, viu? No alto rendimento, vou te falar, eles fazem tudo certinho, viu? O básico bem feito é muito É. bom. Os atletas, eles estão, cara, essa ideia aí do jogador de futebol que bebe, que vai pra noite, assim, cara, é a minoria. A Não, maior sim. parte, eles são muito regrados, assim, muito estudados. Então, os clubes tentam fazer uma educação, né? Cabe a nós também fazer palestras para ensinar o atleta, para que ele mesmo saiba com o que ele tem que se alimentar no final de semana, quanto a importância de dormir. Isso tudo cabe a gente também e eles Ma- seguem a risca. Imagina, porque eles têm um shape bom, né? Que a gente discutiu que não é uma coisa que Aham. você toma uma droga e amanhã você já sai assim. É uma Sim. coisa que Não, mostra constrói. disciplina, 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 constrói. exatamente. E um ou outro, né? Que chama muita atenção na mídia, mas eu imagino que seja um ou outro. E
E o de mitos, assim, que a gente não tenha falado do fisiculturismo, que você julga como um mito? Mito do fisiculturismo, que eu ouço no consultório, deixa eu ver. Cara, sempre tem um usuário de anabolizante que fala que faz reposição hormonal e toma só 1 ml por semana de Durateston. Nossa. Pô, amigo, sinto muito. Você tá fazendo um ciclo já, passa no médico, porque já tá tendo repercussão. Não existe almoço grátis, você vai ter colateral, vai ter algum prejuízo na sua saúde. Deixa eu ver aqui mais. Ah, essa da creatina clássica, né? Ah, não tomo creatina porque eu fiquei inchado. Mentira. Creatina é acúmulo de água no intracelular, vai aumentar o volume do seu músculo. Esse acúmulo no extracelular, que é o que realmente dá essa sensação de retenção, isso que dá é Cheetos, é o cardio que você tá pulando, é a sua dieta aí cheia de sódio que você não tá seguindo corretamente, tá? E tem uma clássica também, que é o pessoal usar o tribos terrestres como um suplemento para aumento de testosterona natural. Tribo CS? Nunca ouviu falar? É tipo ashwagandha, essas coisas É assim? mais ou menos isso, É. né? Ele é meio fitoterápico ali, né? Então, assim, o pessoal usa muito isso para aumentar a testosterona e a indústria farmacêutica ganha, não farmacêutica, né? A indústria em geral ganha Vou rios falar de que eu dinheiro. usei isso aí. E eu fiquei, depois de uma semana, eu fiquei apático. É Fiquei mesmo? tipo, nossa, bateu o carro. Nossa, tudo bem. Eu ficou uma, fiquei uma. Nossa, joguei fora até que uma Não, assim, na coisa. verdade não tem evidência É nenhuma, um tá? As negócio. revisões temáticas mais atuais mostram que, cara, isso não aumenta a testosterona, tá? Se você quer aumentar a sua testo, eu te garanto, é só você perder peso, treinar bem, dormir certo, e se alimentar direitinho. Faz o básico bem feito que a sua testo com certeza vai subir. Perfeito. A gente está encaminhando agora para o encerramento. Eu quero saber se você. A mensagem que você quer passar, né? Para você falar um pouco dos seus projetos, algum recado que você queira passar para alguém. Cara, eu acho que eu vou falar primeiramente com você aí, resibulando aí, que vai prestar prova de residência. Eu realmente, cara, na minha primeira preparação, eu fiz muita coisa errada. Eu realmente acabei com a minha saúde física e mental e não fui aprovado. Eu sei que você está passando agora. Eu queria te convidar para fazer parte aí do nosso projeto, para que você faça parte dos 5% e não só seja aprovado na residência, mas passe no shape bonito e com muita saúde mental também. Queria falar para você também que está com receio aí da medicina superfaturada, de entender que hoje, se você desenvolver soft skills, aprender a se comunicar, se expor às redes sociais, começar antes de estar pronto, você não vai ser mais um no mercado. Você realmente vai se diferenciar e você vai conseguir monetizar dessa maneira. Queria falar para você também que está em busca de uma estética corporal, que o que importa é a média do seu comportamento. Se você se alimentar bem, a dieta é 60%, se tiver um treinamento híbrido para que você tenha saúde e ao mesmo tempo shape, você vai conseguir ter uma estética corporal. Isso também é de muito bom tom. Eu acho que de mensagem final que eu quero deixar aqui é que a gente jamais pode condicionar a nossa felicidade a um resultado. Então, eu passei minha vida, vou ser feliz quando eu chegar na residência, vou ser feliz quando eu tiver shape, vou ser feliz quando, e a gente percebe que na maior parte das vezes a felicidade já tá aqui, né? E pra quem já assistiu Soul, que é aquele filme, né? Já estamos no oceano, então jamais condicionem a felicidade de vocês a uma vaga na residência, ou a ter um shape, ou a conseguir um resultado, ou enfim, serem melhor no mercado de trabalho. A gente tem que aprender a recompensar o processo, ser feliz todos os dias, e é isso que eu gosto de passar, tanto para meus pacientes quanto meus queridos alunos. Perfeito, então. Eu queria agradecer a sua presença, o Dr. Thiago Dantas, aqui no Rochas da Saúde. E, por favor, dê uma conferida na mentoria da AFIA, do Dantas aqui, da MedSport Papers, Opa, né? muito A obrigado. gente vai deixar aqui os links na descrição. Eu queria agradecer a vocês que assistiram a gente até o final. É para comentar para vocês não esquecerem de deixar o seu like, curtir, compartilhar, e se inscrever no canal. E também dê uma conferida nos outros vídeos, no documentário Teleconectados. Conferir os nossos patrocinadores e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.